Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos por uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Né? E também peço para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, né, vamos para um comunicado. Né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. Né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Então, para quem não tem cinema na sua cidade, procure uma cidade que tenha cinema, né? Procure também nos shoppings, geralmente tem cinemas dentro deles, né? Então, se tiver um shopping na sua cidade, procure saber se tem cinema dentro dele ou não. Então, vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele é de um mundo espiritual, umbral, né, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né, e os mensageiros vêm fazer o resgate dessa moça, desse espírito. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é a do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, né, voltando a esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A primeira temporada foi estudando sobre ele, né, e a segunda foi do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho à Luz do Cosmo, perdoe, com Exílio Mais, né, Médio Exílio Mais e o Ramatiz, pergunta e resposta. Então, como é que funciona o meu trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Né? Então, vamos à leitura. Escrupulosos, disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Da dominação romana foi imposto que os judeus aceitaram, mas dificilmente o que lhe causava a maior irritação. Seguiram-se várias revoltas, né? E dele se fez uma questão religiosa, porque olhava como o contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso, à frente da qual estava um certo Judas, dito o Golonita, que tinha por princípio recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto, né? E por consequência a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo. Daí sua aversão pelos publicanos e de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que em razão de suas funções eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos da mesma reprovação. Os judeus, mais importante, acreditavam se comprometer tendo com eles relações de intimidade. Os portageiros eram cobradores de baixa categoria,
carregados principalmente de arrecadação dos direitos à entrada das cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação dos publicanos em geral, e por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano unido ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochado e de pessoas depresíveis. Era um termo desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Fariseus, né? Do hebreu paraste, divisão e separação. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigo de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, o mais frequentemente sobre simples questões de palavra ou de forma no gênero das disputas teológicas e das sutileza das escolásticas da Idade Média. Daí nasceram as diferentes seitas que pretendiam ter cada um o monopólio da verdade. E como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente uma das outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era derivada senão das Escrituras. Sua origem remota aos anos 180 ou 200 de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sobre Hircânios e Soberano Pontifício, o Rei II. Então aqui ele fala dos três ainda, né? Dos publicanos, dos portageiros e dos fariseus. Então os publicanos é aqueles que cobravam imposto. Por eles cobrarem imposto, eles eram mal vistos, porque o judeu não gosta de pagar imposto, não gostava de pagar imposto, né? Então ele era mal visto, né? E principalmente porque eles faziam coisas erradas, erradas para ganharem dinheiro, né? E aí essa população odiava eles mesmo, né? Então era um problema. Então quem estava junto com o publicano, eles detestavam também. Então vem os portageiros. Os portageiros também fazia arrecadação, mas ele fazia arrecadação de barreiras, né? Como se fosse mais ou menos esses guardas que fiscaliza o trânsito, né? O que vem de fora para o país. Então eles ficavam fiscalizando. Então eles também eram colocados também como os publicanos de fazer coisas erradas. E nós temos os fariseus. Os fariseus, depois eles se tornam um partido, né? Ele torna primeiro uma seita, depois se torna um partido. Então ele foi fundado por Hilel. Hilel lá por 180, 200 anos antes de Jesus Cristo. Só queria falar só um pouquinho sobre Hilel. Hilel é aquele espírito que Jesus, lá em 1200, 1300 mais ou menos, quando recebe de Deus, né, falando que a Nova Jerusalém seria o Brasil, e o Brasil não era descoberto ainda, seria o Brasil. E por que é Nova Jerusalém? É todo o país
que está tendo um desenvolvimento. Então Deus falou para Jesus e que não seria mais Israel a Nova Jerusalém. Então tinha que fazer um trabalho. Então Jesus chama Ismael para ser governador do Brasil e o Brasil precisa ser descoberto. Então Iléu é um espírito que está lá na Europa, forçando esses navegadores a vir descobrir o Brasil, né? Então o espírito Iléu é esse espírito aqui, que Jesus vai falar com ele para ele incentivar isso, né? Então foi um doutor, né? Então é nesse contexto que é colocado, né, sobre os publicanos, né, os portageiros e os fariseus. Mas vai ter mais coisa sobre os fariseus no próximo estudo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.